Neste vídeo vamos implementar o resolvedor automático de Sudokus utilizando os containers STL. Para desenvolver o resolvedor automático de Sudokus, nós criamos a classe Sudoku, onde cada objeto dessa classe vai conter um tabuleiro de Sudoku no seu preenchimento atual. Cada tabuleiro tem 81 casas, é uma matriz bidimensional de 9 por 9. Embora conceitualmente isso seja um array de 2 dimensões, internamente, nós implementamos isso utilizando a classe Vector da STL. Então, nós vamos representar como um array monodimensional de 81 elementos. Por que fizemos isso? É muito mais fácil de implementar você utilizando a biblioteca STL, que já se encarrega de fazer toda a alocação de memória. Para utilizar conceitualmente este vetor como um array bidimensional, a gente vai ter funções de alteração de valor, a função set, que é privada, na qual eu passo linha e coluna e o valor que eu quero. E esta função set traduz para a posição correspondente dentro do vetor. Da mesma forma, eu tenho a função de consulta, et, que eu passo a linha e a coluna e ela me retorna o valor daquela posição do tabuleiro. Então, utilizando set e et, para todos os efeitos práticos, eu posso trabalhar com este Sudoku como se ele fosse um array bidimensional de inteiros. Os inteiros que estão armazenados dentro desse vector são o valor da casa. 0 se a casa estiver vazia, 1 a 9 se ela estiver preenchida. Como a classe não lida com ponteiros que fazem diretamente a alocação dinâmica de memória, eu não tenho aquelas obrigatoriedades de criar construtor por código, construtor por movimento, destrutor, etc. Eu criei apenas 2 construtores, o construtor default, que inicializa o vetor tab com 81 casas, todas elas inicializadas com valor 0, e criei um construtor que recebe como parâmetro um string, que é o nome do arquivo, cria o tabuleiro com 81 casas, depois chama a função ler para preencher o conteúdo desse tabuleiro com os dados do arquivo. A função limpar, eu uso o algoritmo STL_fill para preencher todas as casas de tab, do begin até antes do end, com o valor 0. A função add recebe como parâmetro a linha e a coluna, retorna o valor da casa. A função ler preenche o tabuleiro com o conteúdo do arquivo que eu passo como parâmetro. O operator igual eu fiz inline. O algoritmo STL_echo vai comparar todas as casas de begin até end com as correspondentes no tabuleiro S. Em cima delas for falso, retorna falso. Testar a jogada, vai testar se jogar na linha I, coluna J, o valor tal é permitido ou não. Se for permitido, retorna true, false se for inválido. Fazer a jogada, joga o valor tal na linha I, coluna J. Testar se é possível apagar um valor da linha I, coluna J e fazer este apagamento. A função fim de jogo retorna true se o tabuleiro está completo. Eu vou usar o algoritmo STL none_off. Eu vou testar se em nenhuma dessas casas, de begin até end, esta função aqui retorna true. Que função é esta? É uma função que retorna true se v for igual a 0. Então, se essa função retornar true alguma vez, ou seja, se alguma casa for igual a 0, o none_off retorna false. Com isso, a função fim de jogo também retorna false. A função número de casas vazia usa o count para contar das casas do tabuleiro quantas são igual a 0 e retornar. A função resolver casas fáceis preenche aquelas casas que podem ser preenchidas facilmente, só analisando as linhas, as colunas e o bloco. E a função mais importante, a função resolver, que vai resolver utilizando o algoritmo de backtracking propriamente dito. Esta função vai retornar true se for encontrada alguma solução, false caso contrário. E em qualquer caso, quem encontrou ou não, vai alterar o valor desses parâmetros passados como referência para indicar o número de tabuleiros que foram gerados, desses quantos foram testados e quanto faltaria analisar. Para implementar a função resolver casas fáceis e para otimizar a função resolver, a gente vai precisar calcular para uma determinada casa quantas possibilidades de preenchimento ainda existem. A gente fez isso com uma função privada denominada número de possibilidades, que eu passo o inteiro I e o inteiro J da casa que eu quero testar. Esta função privada vai retornar um inteiro
que é o número de possibilidades de preenchimento para esta casa. Se esse valor retornado for menor do que zero, indica que houve um erro na chamada da função, você não deveria ter chamado. Por quê? Porque essa casa já está preenchida. Se ela retornar zero, é porque a casa não está preenchida, mas não há nenhuma possibilidade de preenchimento. Nenhum dos valores de 1 a 9 pode ser colocado naquela casa, o que indica que o tabuleiro como um todo é insolúvel. Se retornar um valor maior do que zero, indica que há exatamente essa quantidade de possibilidades de preenchimento daquela casa. Se retornar 3, quer dizer que existem 3 possibilidades de preenchimento dessa casa. Quando este valor retornado de possibilidades de preenchimento for 1, indicando que só existe uma possibilidade de preenchimento, esta função número de possibilidades também altera este parâmetro aqui, valor, que é passado por referência, e este valor vai conter exatamente qual é este único valor possível de ser jogado naquela casa. Quando o número de possibilidades for menor que 0, 0 ou maior que 1, então este parâmetro valor não faz sentido e o valor dele após a chamada da função é indefinido. Vamos ver agora a implementação dessas funções. A função et primeiro checa os parâmetros linha e coluna. Se algum deles estiver fora de faixa, vai gerar uma exceção padrão do tipo out of range, tendo uma mensagem que informa qual é o tipo do problema. A função set também vai gerar esta exceção caso os índices estejam fora de faixa. Caso os índices estejam corretos, a função et retorna o valor do elemento correspondente no tabuleiro unidimensional, no tabuleiro de 81 elementos, cuja posição é 9 vezes a linha mais a coluna. A função set, se os parâmetros estiverem corretos, altera o valor desse mesmo elemento para passar a ter o valor passado como terceiro parâmetro. A função que lê um tabuleiro de arquivo recebe como parâmetro um string com o nome do arquivo. A primeira coisa que eu faço é limpar. Então esta minha função lê, diferentemente do que é o padrão nas funções de leitura de arquivo, normalmente só deveria alterar o valor se toda a leitura do arquivo fosse correta. Aqui a gente não está fazendo assim, a gente já está inicialmente logo limpando. Então, se der algum problema na leitura, o tabuleiro vai ficar vazio. Então, eu primeiro abro a ifstream_arc, passando como parâmetro o nome do arquivo, aí começo as checagens dentro de um try-catch. Se não está aberto, gera uma exceção de valor inteiro. Depois leio o cabeçalho lendo um string prove. Como essa string não pode conter espaços, ela tem que ser exatamente uma única palavra e essa palavra tem que ser sudoku, então eu li com o maior mesmo. Depois de lido, eu testo se houve erro na leitura ou se o valor lido não é exatamente isso, exceção de valor 2. Depois, o que eu espero que tenha no arquivo são 81 valores inteiros, que eu vou ler for de 0 a 9, for j de 0 a 9, leio este valor inteiro usando maior, se houve erro na leitura, o valor for menor do que 0 ou maior que 9, exceção de código 3. Se o valor lido for maior que 0 e eu tentar jogar este valor que foi lido do arquivo na casa e der erro, eu gero exceção 4, porque o valor lido não é compatível com as regras do sudoku. Aqui o catch, tendo qualquer erro, eu imprimo em console, erro na leitura do arquivo tal, e dou o tipo do erro. Isso é uma mensagem que não deve ser impresso nunca, a não ser se o arquivo estiver inválido. Isso aqui é essencialmente uma mensagem a ser utilizada como debug, para você ver o que é que está de errado no seu arquivo. Em qualquer caso, quer tenha saído normalmente, quer tenha passado pelo catch, eu retorno o valor do resultado, que inicialmente era true, e se entrou no catch, o valor vai ser false. Então a função vai retornar true ou false, de acordo com o fato da leitura ter sido correta ou não. A função que testa se uma jogada é válida começa testando os parâmetros se eles estão dentro da faixa admissível, de 1 a 9, etc. Depois eu vou testar dentro da linha e da coluna se existe algum valor igual ao que eu estou querendo jogar. Se existir, falso, a jogada é inválida. Da mesma coisa dentro do bloco. Passou em todos esses testes, é porque a jogada é possível, retorna true. Para fazer a jogada, a gente testa, se deu certo, simplesmente dá um set para atribuir à posição IJ o valor desejado.
Testar pagamento, testa se os parâmetros são válidos e se no tabuleiro original a casa estava vazia. A gente não pode apagar uma casa que já estava preenchida no tabuleiro original. Se todos esses testes derem certo, retorna true. Para calcular o número de possibilidades de preenchimento da casa linha I coluna J, eu vou inicialmente criar um array de 9 booleanos todos true, indicando que as 9 possibilidades inicialmente são todas possíveis. Para cada um dos valores que eu encontrar que foi impossível, eu faço o true correspondente virar false. Ao final, eu vou contar quantos trues restaram. Esse é o número de possibilidades de preenchimento dessa casa. Se a casa já estiver preenchida, eu já retorno -1, indicando que houve um erro na chamada da função. Depois eu varro toda a linha e toda a coluna. Para cada casa, se este valor da casa for maior que 0, eu faço o booleano correspondente no array passar a ser false, porque aquela possibilidade não existe mais, já que existe uma outra casa com o mesmo valor na linha ou na coluna e também varro o bloco. Depois disso, é só contar quantos true restaram. Eu uso o algoritmo strcount, começando do primeiro elemento do array, que é valor possível mais 0, até depois do último, que é valor possível mais 9, e ver quantos desses valores são iguais ao valor true. Esse é o número de possibilidades para aquela casa. Se o número de possibilidades é 1, então eu tenho de calcular também qual é esse único valor possível que pode preencher a casa. Então faço o valor ser igual a 1, enquanto ele for false eu incremento o valor até chegar no valor cujo booleano correspondente no array é true. Se o número de possibilidades não foi 1, eu faço o valor igual a 0 e retorno o número de possibilidades que foi calculado. A função para preencher todas as casas, digamos assim, fáceis, aquelas que podem ser preenchidas só levando em conta a linha, a coluna e o bloco dela. O que eu vou fazer aqui no caso é percorrer todas as 81 casas, linha de 0 a 9, coluna de 0 a 9. Se esta casa estiver vazia, eu vou calcular o número de possibilidades de preenchimento dessa casa. Se esse número de possibilidades for igual a 1, ou seja, só existe uma possibilidade, eu fixo essa casa para ter esse valor que foi retornado pela função não possibilidade. Faço esse resolver alguma ser true e incremento essa variável aqui num casa, que vai conter o número de casas que foram preenchidas. Se o número de possibilidades for menor ou igual que 0, eu vou marcar esse booleano aqui como sendo true, indicando que o tabuleiro é insolúvel. Este laço de percorrer todas as 81 casas, eu vou fazer mais de uma vez dentro de um do while. Isso porque quando você fez o percurso pela primeira vez de todas as casas e preencheu algumas casas, pode ser que o preenchimento dessas casas faça com que agora existam outras que podem ser preenchidas. Eu faço isso dentro de um do while enquanto houver alguma resolvida nessa iteração. Quando eu passar por uma iteração que não conseguiu resolver nenhuma, aí eu posso encerrar a função. Ao encerrar, a quantidade de casas preenchidas que inicialmente era 0 pode eventualmente ter sido incrementada aí caso alguma casa tenha sido preenchida. E esse valor é retornado, digamos assim, porque ele é um parâmetro passado por referência. Ao final eu vou retornar insolúvel, que é um booleano que indica que o tabuleiro não tem solução. Então normalmente eu retorno true, porque a variável insolúvel vai ser false, ou caso tenha sido detectada uma casa que não pode ser resolvida, a função resolver casas fáceis como um todo retorna false. Finalmente, a função que faz a resolução automática de qualquer tabuleiro usando o algoritmo de backtracking, que é esse que foi apresentado lá na especificação. O que é que a gente faz? Primeiro, a gente inicializa o número de nós testados com 0, o número de nós gerados como sendo 1, o primeiro nó, que é o nó inicial. E por enquanto não analisei nenhum. Eu faço um teste trivial, se o usuário chamou a função resolver em um tabuleiro que já está todo preenchido, eu já encerro e digo que o número de tabuleiros testados foi 1, que foi o primeiro e único que foi testado. Em seguida, eu vou criar o meu container aberto, esse container que está dito aqui na especificação, que é o conjunto de possibilidades que eu ainda não analisei. Que tipo de container eu vou utilizar? No caso aqui, a gente vai utilizar a pilha. É o mais adequado para esta aplicação.
Por quê? Vamos relembrar como é que a gente trabalha. A gente mantém esses tabuleiros aqui, que são as possibilidades. Sempre que a gente gera novos sucessores, a gente coloca-os na frente dos já existentes. Ou seja, esses últimos, esses que entraram por último aqui, vão ser os próximos a ser analisados. Contexto last in, first out, que é o que a pilha faz. Outra coisa que nos permite utilizar a pilha é que a gente nunca precisa percorrer, fazer nenhuma análise, nenhum cálculo, nenhum teste com esses tabuleiros que estão armazenados aqui, eles estão só estocados. A gente sempre vai consultar, remover unicamente o primeiro da pilha. Então, a gente não precisa percorrer o container, o que seria impossível se fosse com um container desse tipo, porque eles não podem ser percorridos. Então, por todas as características do algoritmo que a gente vai usar para resolver, a pilha se presta muito bem a essa aplicação. A gente poderia resolver com fila? Poderia, só que demoraria muito mais. Fica aqui como sugestão, vocês podem testar, descomentem essa linha da fila e comentem a linha da pilha para ver como o mesmo problema fica muito mais lenta a resolução se você usar o container inadequado. Então, aberto vai ser a nossa pilha de sudokus. Eu coloco dentro dessa pilha inicialmente apenas o nó inicial, this, ok? A variável booleana que indica se foi encontrada a solução é false. E eu armazeno também o melhor que eu encontrei até aqui, porque o que a gente vai fazer é, caso ao final do algoritmo a gente detecte que não há nenhuma solução, a gente vai apresentar pelo menos esse aqui, que foi o tabuleiro mais preenchido que eu consegui em todas as minhas iterações. Não é solução, mas é o melhor que eu consegui. Então eu guardo um tabuleiro que é o melhor que eu encontrei, inicialmente inicializo com this, e o critério de ser melhor do que outro é quantas casas vazias tem. O melhor é aquele que tiver menos casa vazia, idealmente 0, mas se não, a gente guarda aqui o número de vazias do melhor até agora. A variável auxiliar atual do tipo sudoku é o tabuleiro que está sendo analisado no momento. É esse tabuleiro que a gente está trabalhando com ele aqui. A gente tira de aberto e coloca em atual. Essa variável num vazias atual contém o número de casas vazias do sudoku que a gente está analisando no momento. Esta função que implementa o algoritmo backtracking para resolver o tabuleiro de sudoku, a gente vai fazer em duas versões. Uma versão tradicional, que é a que a gente vai analisar neste vídeo, e uma versão otimizada, que a gente vai analisar no próximo vídeo e que resolve o problema normalmente muito mais rápido. Só que essas duas versões da função têm muitas partes em comum. Para evitar de fazer repetição de código, o que eu fiz foi usar diretiva condicional. O que é isso? É uma compilação condicionada. Como é que isso é feito? Eu vou ter essa variável aqui, isso é uma variável para o compilador, não é uma variável do programa em si, que eu vou definir ou não, eu chamei de com otimização. Nesta primeira versão, que é a versão sem otimização, esta linha está comentada. Então essa variável de compilação não está definida. Então em qualquer parte do programa onde eu fizer o teste se essa variável está definida, a resposta é não. É o que está feito aqui, ó. Eu estou usando a diretiva ifdef, que é uma diretiva de compilação. Se essa variável de compilação estiver definida, o que não é o caso nessa primeira versão, essas linhas aqui seriam compiladas, elas fariam parte do programa. Mas como esta variável não está definida, nesta compilação agora, toda essa linha aqui é ignorada. Inclusive, o CodeBlocks mostra ela nesse tom cinza claro, indicando que elas não fazem parte do programa. Em seguida, nós temos algumas variáveis auxiliares e aí nós entramos no laço principal da função, que eu vou repetir até que determinadas condições sejam satisfeitas. Então eu armazeno em atual o elemento que está no topo da pilha aberto e excluo este elemento de aberto. Em seguida eu vou testar se esse nó que eu acabei de extrair de aberto é o melhor até agora. Eu vou calcular o número de casas vazias desse nó atual.
Se esse número de vazias de atual for melhor, ou seja, for menor do que o número de casas vazias do melhor que eu tenho até o momento, eu faço este meu nó atual ser o melhor e o número de casa vazia dele ser o número de casas vazias do melhor. Este booleano aqui indica se o nó atual é uma solução. Quando é que solução encontrada é true? Quando o número de casas vazias do nó atual for zero. Como eu acabei de testar, o nó atual seria a solução ou não, eu incremento o número de tabuleiros testados. Eu só vou prosseguir se eu não encontrei ainda a solução. Eu prossigo como? Calculando os sucessores desse nó. A primeira parte é escolher a casa que eu vou preencher para gerar os sucessores. Neste algoritmo não otimizado, a gente vai escolher sempre a primeira casa livre, começando de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então eu começo com I da casa C preenchida e J da casa C preenchida for zero, enquanto não ultrapassar os limites e essa casa não for vazia, eu incremento J, se J passou de 9, eu incremento I. Eu saio desse laço quando IPR e JPR apontarem, indicarem uma casa que não esteja preenchida, ou seja, a primeira delas. Essa parte aqui vai ser uma otimização. Depois de escolhido qual é o valor de IPR e JPR, se eles forem ambos maior que 0 e menor do que 9, o que indica que existe uma casa a ser preenchida, então eu vou gerar todos os sucessores possíveis para essa casa, preenchendo ou tentando preencher com valores de 1 a 9. Faço um for de 1 a 9, se o preenchimento dessa casa IPR JPR com este valor for possível, então eu vou gerar um novo Sudoku chamado Suc, que é uma cópia de atual. Eu estou usando o construtor por cópia da classe Sudoku. Aí neste nosso Suc eu faço a jogada que eu quero que seja implementada para gerar esse sucessor. IPR JPR preencha com o valor. Este tabuleiro Suc eu dou um push para armazenar no container aberto. Gerei mais um nó, então incremento a variável correspondente. Aqui é para efeito de debug. Quando a gente gerar, por exemplo, 1 milhão de nós, começou a demorar muito, eu imprimo uma mensagem de advertência. E fico fazendo esse laço repetindo se duas condições forem satisfeitas. Ainda existe algum tabuleiro a ser expandido em aberto e não foi encontrada a solução. Ou seja, enquanto aberto não for vazio e enquanto booleano solução encontrada for false. Terminado esse laço aqui, ou eu encontrei a solução, ou ele saiu por exaustão porque não tinha mais nenhum nó em aberto. De qualquer forma, eu faço this, receber o valor do melhor. O melhor será a solução, se caso ela tenha encontrado, se não será o que tem menos casa preenchida. E o número de tabuleiros que não foi analisado corresponde ao tamanho do container aberto. Ao fim do algoritmo, eu retorno esse booleano, true se a solução foi encontrada, false se não foi encontrada. Então vamos ver este programa em funcionamento resolvendo alguns tabuleiros de Sudoku. Na pasta que vocês têm disponível no CIGA, vocês têm lá um arquivo sudoku.txt que contém 12 exemplos de tabuleiros a serem resolvidos, variando em graus de dificuldade. Iniciando com o tabuleiro exemplo número 4, se eu mandar resolver este tabuleiro, rapidamente o programa informa a solução, não foi possível preencher todas as casas, após gerar 1061 nós, dos quais 1044 chegaram a ser analisados e 17 ainda estavam no container aberto quando foi encontrada a solução, e desses 17 não precisam mais ser analisados. Se eu pegar agora o exemplo número 7 e mandar resolver, o programa vai gerar a solução em um tempo bastante pequeno, após 32.137 nós. Para ilustrar a influência da escolha do container correto, eu vou pegar esse mesmo problema aqui e vou trocar o container correto, que é a pilha, por um container menos adequado, que é a fila. E vou só trocar a instrução que faz o certo, porque com pilha, para consultar o elemento que está em cima, a gente usa o método top e numa fila a gente usa o método front. Executando esse programa agora com o mesmo tabuleiro número 7, quando eu mando resolver, já demora um pouquinho mais de tempo, porque agora vão ser gerados 237.264 nós.
o que demonstra que a fila não é um container adequado para implementar este algoritmo. Então vamos voltar às nossas definições corretas, acessando o primeiro elemento com top e criando o container aberto usando o STL pilha e não fila. Este algoritmo, apesar de correto e de teoricamente sempre encontrar a solução, pode demorar muito tempo. Isso acontece principalmente com tabuleiros que não têm solução, porque aí no caso o algoritmo tem de permanecer pesquisando todas as possibilidades em aberto até que aberto esteja vazio e ele possa afirmar com certeza que não existe solução. Por exemplo, vamos executar o programa com o exemplo número 11 do nosso arquivo. Quando eu mando resolver, passa-se um tempo e o sistema avisa que, atenção, já foram gerados 1 milhão de nós, 2 milhões de nós, 3 milhões de nós, 31 milhões de nós, 32 milhões, 33 milhões, 34 milhões. E após todo esse tempo, encontrou a solução de que o tabuleiro não tem solução. E a melhor que foi encontrada é essa que se encontra aqui. Está correto, mas é um tempo de resposta não aceitável para esta aplicação. A gente vai ver no próximo vídeo formas de otimizar este algoritmo para que ele possa dar a resposta em um tempo mais curto. Isso é importante porque, se por exemplo, você tentar rodar este algoritmo sem otimização, com o exemplo número 12 do arquivo, você vai deixar praticamente um dia inteiro rodando, ele não atinge o resultado final de que não tem solução e o programa para a execução, interrompe por um erro de memória ou porque excede o maior valor que você consegue representar nos números inteiros. O exemplo 12 é um caso em que você só conseguirá determinar a solução ou determinar a ausência de solução caso faça aprimoramentos no algoritmo.